essa explicação, ela está sedimentada. Hoje, quando se usa o peixe para identificar o cristianismo, é isso aqui que representa. Nós não sabemos se é exatamente isso que representava para os crentes lá do primeiro século. Se eles já tinham uma clara consciência disso. Mas, aparentemente, sim. Aparentemente, esta é uma tradição muito antiga. Então, ictus significa Jesus Christos, Theos, Huios, Soter. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Ok? Ok, beleza. Beleza. Uma coisa muito importante também é sobre o uso da palavra Huios, que eu falei para vocês, né? Então, lembra que no judaísmo existe um rito de passagem para os filhos homens, né? Depois ele vai... Hoje, modernamente, os judeus também têm um rito de passagem para as mulheres, mas basicamente para os filhos homens. Esse rito de passagem chama-se Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. O que significa Bar Mitzvah? Significa filho da lei. Filho do mandamento, né? Então, é quando o menino faz entre, né, 13 e 12, 13 anos, né? Hoje até se espicha um pouco mais isso, né? Para 14, 15, em que a criança, a criança deixa de ser criança para se tornar um adulto. Nesse momento, ele deixa de ser chamado teknon e passa a se chamar huios, ok? Uhum. Como é que se dá esse ritual no mundo judaico? Então, deve se juntar pelo menos 7 adultos da família da criança com outros patrícios, né, outros judeus que quiserem participar da festa. Mas ela tem que ter pelo menos 7 homens. Cada um desses homens vai dar um presente para a criança. Geralmente é algo que tem muito valor. Hoje, modernamente, é dinheiro, né? Ou dinheiro, ou ações, né? Ou alguma coisa assim. Para que essa criança ela possa entrar na vida adulta já com algum tipo de patrimônio. Eles vão colocar, essa criança, ela vai ser preparada, ela vai vestir, né, o talit, né, vestir as roupas judaicas, ela iria, no mundo antigo, né, ela iria na sinagoga, iriam abrir um rolo de pergaminho de algum texto do Antigo Testamento, ela pegaria, né, um instrumento que parece, né, uma caneta de metal, e ela iria pronunciar, ela iria ler ou, né, pelo menos fingir que está lendo, né, memorizando, né, uma passagem de um livro sagrado, em hebraico. Ela lendo aquela passagem, ela é recebida com abraços por esses homens, né, que vão recebê-la na fase adulta. Ela senta-se numa cadeira e esses 7 homens vão levantar essa cadeira para cima e vão começar a fazer uma festa, né, com música, e com dança e com comida, né? Tudo no judeu tem dança, tem comida, tem festa. Tudo, né? Bom, isso é o Bar Mitzvah, ok? Jesus, ele deve ter tido um Bar Mitzvah. E nós sabemos que no período do Bar Mitzvah de Jesus estava em Jerusalém. Por quê? Porque a narrativa de Mateus narra que Jesus estava no templo, acho que de Mateus, né, ou de Lucas, né? Estava no templo quando ele tinha cerca de 12 anos, lá inquirindo os sacerdotes do templo, os rabinos do templo. Lembram disso? Lembro. De certa forma, então, quem recebe Jesus para a fase adulta são os mestres e sacerdotes do templo. O que evoca, de certa forma, uma vinculação de Jesus com o serviço sacerdotal. Ok? Beleza. Além disso, o Evangelho de Mateus é muito claro em dizer que a descendência de Jesus vem de José, que é da linhagem de Davi. Ou seja, Jesus, então, ele congrega tanto a linhagem real, que é a linhagem davídica, como a linhagem sacerdotal. Primeiro, por ter sido recebido pelos sacerdotes, segundo, né? Por ter sido recebido pelos sacerdotes no seu Bar Mitzvah,
e porque Maria, ela era parente de Isabel, Isabel casada com o Zacarias, se tornando assim também da parentela de Levi. Ou seja, ele também é descendente de sacerdotes. Só que havia um outro porém no caso dos judeus, que dividiam a maioridade em duas. Havia a maioridade jurídica e havia a maioridade religiosa. A maioridade religiosa é quando o judeu poderia começar a ensinar em público, caso ele tivesse tido uma educação rabínica, ou seja, caso ele tivesse sido um talmidim. Beleza. Talmidim, então, ele é talmidim até quando? Até ele chegar na idade da maturidade. Ele vai deixar o pai e a mãe dele com 12, 13 anos, é o que Paulo fez, é o que todo o talmidim faz, e aí ele fica sob a tutela de um rabino, até os 30 anos. Aí ele sai do Tecnon e aí fica o Ruios. Então, quando ele vira Ruios, ele está pronto para casar, para virar um talmidim ou para ter uma profissão. Ah, tá, beleza. E aí ele fica até os 30 anos. Com 30 anos, ele se torna um maior, ele torna-se maior em maioridade dentro da cultura judaica. A partir de agora, então, ele pode ser um rabino. Por isso, Jesus começa o seu ministério com cerca de 30 anos. 30 anos. Né? 30 anos, porque era o período da maioridade rabínica, né? O período da maioridade para você ensinar alguém. Porque se considerava assim, né? Você tem que ter experiência de vida, né? Você tem que ter tido, assim, família, ter tido filho, né? Ter tido toda uma experiência, poder ensinar os outros. Senão você não consegue, né? É dividido em dois, a religiosa e aí Isso. Que é a jurídica e que é a religiosa, né? Exatamente. E aí, assim, por isso que se especula e se espera que Jesus pudesse ter sido casado, né? Pudesse ter tido filho, né? Paulo a mesma coisa, né? Ter casado, né? Ter tido filho também. Se especula por quê? Porque é normal que um judeu, entre os seus 12 e 30 anos, tivessem essas coisas aí, né? Esses comportamentos, né? Tivesse uma profissão, tivesse um negócio, tivesse uma renda, tivesse família, tivesse filho. Isso é normal, né? De pensar. Não sabemos se Jesus foi casado ou não. Provavelmente não, né? E aí já era meio esquisitão para a época, né? Ó, que cara é esse que não casou, né? Nós não sabemos se Paulo foi ou não foi casado, né? Mas a gente acha que foi. Por quê? Porque, além de tudo, Paulo era membro do Sinédrio. Né? Membro trazendo esses, começa a falar assim, a gente começa a pensar em outras coisas que podem ter, assim, um dos fatores, porque os judeus poderiam desprezar Jesus, desprezaram Jesus na verdade, também poderia ser isso, mas nem casou, nem nada. Então, isso poderia ser, né? Ou ainda, né, abandonou a família, né, abandonou filho, abandonou mulher, né? Agora, veja bem, né? Nós temos certeza absoluta que Pedro era casado. Sim. Professor, essa questão da idade aí aproximadamente dos 30 anos aí, tem alguma coesão aí com o livro de Números 4, 35, que ele fala assim, da idade de qual ou a superior a 30 anos, isso, até os 50, né, aos anos todos que entrarem no serviço para a obra do tabernáculo da consagração. Perfeito. Tem alguma coisa a ver? Tem. É daí mesmo que se tira a noção dos 30 anos, né? Que era aonde você poderia começar a oficiar, né? Que eles falam, né? Oficiar, né? Como sacerdote. E aí também, né? O rabino, né? Porque na configuração do Novo Testamento, né, você tem não só o sacerdote como agente religioso, mas o rabino também, que não é sacerdote, né? O rabino não é sacerdote. O rabino é um teólogo, né? O rabino é um teólogo. Bom, então, Jesus, então, está falando com 30 anos. Aí Pedro, nós sabemos que ele foi casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro foi casado. Por que não menciona nem mulher, nem filho de Pedro? Olha, porque o texto não achou interessante mencionar. Então, se não mencionou a esposa e os filhos de nenhum dos apóstolos, e provavelmente todos eles eram casados e com filhos, também não é de espantar que não mencione esposa e filhos de Paulo, e também nenhum parente, nenhum outro esposa e filho de Jesus, né?
Por quê? Porque não era interessante para o texto. Não quer dizer com isso que Jesus tenha casado ou não, mas é que isso é uma possibilidade? É uma possibilidade cultural, né? Isso invalida de alguma forma a fé, macula a fé, isso faz... Não faz nada demais, né? A cultura aponta para isso, né? A cultura aponta para isso. Então, ficamos com a mente aberta só para pensar assim, olha, essa é uma possibilidade, né? Não há nada no texto que indique isso, mas é uma possibilidade. Sendo qual for a possibilidade, fica claro que Jesus abandona a família dele. Quer seja a mãe, os irmãos, quem for, Jesus abandona todo mundo para fazer o seu ministério. E ele fala assim, mulher que tem eu contigo, a minha hora ainda não é chegada, né? E os apóstolos também abandonam suas famílias também. Então, lembra lá, mas vou voltar para sepultar meus pais. Não. Deixa os mortos sepultarem os mortos. Né? Ou seja, mas e vai causar inimizade. Aí Jesus fala, não, eu vim para trazer espada mesmo. Vim para trazer a paz, vim para trazer a espada. Porque para seguir o Jesus, né, você, de certa forma, começa a discordar daquele ethos, né, daquela convivência familiar ali. E aí, claro que Jesus era um doidão, né, para a época, um malucão, né? Todo mundo achava ele meio esquisito, mas é isso, né? O caminho do evangelho é esse, né? Então, só para tentar explicar. Bom, e aí acontece um evento muito importante, né, para encerrar a questão aqui, né, que é o batismo de Jesus. Né? Isso está no querigma, né? É a primeira parte do querigma, da proclamação. Todos os evangelhos têm isso, né? Até o de Marcos, que não tem a narrativa da infância, tem o ato do batismo, de João Batista, que batiza Jesus. E o que acontece no batismo, que é a manifestação, né, do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz que fala a partir do Uranus, né, do céu, né? Uhum. O que aquela voz fala? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esta frase é justamente a frase que o pai fala para o filho quando ele faz o bar mitzvah. Então, ao terminar de ler o texto, o pai, ou o tio, né, ou o responsável masculino, vira para os 7 homens que estão ali de testemunha da família e falam, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito valor. Naquele momento, é como se o pai reconhecesse a sua paternidade. Faz todo sentido isso mesmo. Então, o que é o batismo de Jesus? É o reconhecimento público da paternidade divina dele. Nossa, mano, isso aí é top, hein? Entendeu? Então, o testemunho fica muito poderoso, né? Porque, assim, olha, os céus se manifestaram, o Espírito se manifestou, ele é aquele ungido, ele é o escolhido pelo Espírito, o óleo do Espírito derramou sobre ele, a água o envolveu, e a voz do céu confirmou, testificou. Este é o meu ruios, né? Não é o meu tecnon, meu ruios, meu filho adulto. Agora ele pode proclamar, agora ele pode pregar, agora ele pode crescer. Né? E aí o João fala, cabe que ele cresça e que eu diminua. Ele entendeu a mensagem, né? E aquele testemunho reverbera, certo? Uhum. Isso vai acabar se desenvolvendo mais para frente em uma heresia chamada adocionismo, que é ligada a uma outra heresia chamada ebionismo, né? É uma heresia muito antiga, que dizia que Jesus não era Deus de nascença, mas que ele se tornou Deus por um processo de divinização que aconteceu no batismo. Eu ouvi isso numa igreja que eu visitei. É? Aqui sabe onde é Noroeste aqui? Sei. Então, é uma igreja que tem ali grande. Avenida Noroeste? É, Noroeste, aqui na Rola Morena. Sei. Qual igreja? É uma igreja grande. Eu esqueci o nome dela lá agora. É a Neotestamentária? Qual? Neotestamentária? Não. Tem outra ali, uma grande, perto das Araras ali. Bem na esquina, né? Ah, não é a Centenária ali? Isso. Batista Bem na Centenária? esquina. Na esquina, essa mesmo. Na esquina é Aliança, né? Mas fechou ali, eu acho. Acho que fechou ali. Não, é grande ali. Eu sei, enfim, o pastor, na hora que fui lá visitar lá a igreja lá, né? Aí o pastor falou assim, ó, começou a orar, começou a ministrar lá, e depois ele falou, ó, no batismo de Jesus, naquele momento ele vira Deus, falou desse jeito. Então, tá vendo? Ó? Esse é um eco, né? Da heresia. Né? Existem até hoje pessoas que acreditam nisso, né? Até comunidades cristãs do mundo que acreditam nisso, né? São chamados de ebionitas, né? Ou cristãos judaizantes.
que entendem que Jesus, ele é um homem que é ou filho de José mesmo, ou ele é filho de Maria com algum outro homem. É porque tem uma teoria, né? Não sei se você sabe dessa teoria, né? Na época de Jesus nasceu, havia Jerusalém, a Palestina, estava sob dominação romana. E havia muitos soldados romanos naquela região. Esses soldados ficavam anos fora de casa, longe longe da família. E onde você tem um soldado romano longe, assim, né, tem muito estupro, né? Muito estupro de soldado romano. E aí começava a aparecer muita criança sem pai em Jerusalém. Por quê? Porque aí o soldado ia lá, estuprava a mulher judia, e a mulher judia parecia grávida, né? E aí, então, começou-se a ter a dificuldade, né, de reconhecer a judaizar, não é a nacionalidade, de reconhecer a etnicidade da criança. E aí os sábios, né, os judeus, né, houve um concílio para decidir mudar a ordem linear, né, ou seja, da onde vem a sua herança de sangue, né? Ao invés de ser do pai, passa a vir da mãe. Ela deixa de ser patrilinear para tornar-se matrilinear. Então, todo filho de judia é judeu, não importa o pai, porque a gente não sabe quem que é o pai, tá? Então, para os ebionitas, Jesus, ou ele é filho de um estupro de Maria, um soldado romano estuprou Maria, ou Jesus é filho de José. E aí ele vai crescer, se desenvolver, e com 30 anos vai ser adotado por Deus. E ali ele vira Deus. Vira Deus com D minúsculo, né? Ele vira divino. Isso é uma heresia, né? Ou que está sustentado nesse texto aí, texto do batismo de Jesus. Para a fé tradicional, né? Para a fé reformada, para a fé nicena, para a fé católica, Jesus, ele é Deus desde o nascimento. Desde o nascimento. E ali, desde a fundação do mundo. E ali o que acontece ali é um público reconhecimento, né, da sua divindade e da sua filiação com Deus. Ok? Beleza. E é onde se encaixa nós aí sendo batizado? Nós, né, então, nós não somos batizados primeiro, né, como Jesus foi, em hipótese alguma, né? Esse batismo de Jesus, ele é um batismo muito particular, né, muito próprio dele, mas fazendo um paralelo, né, esse batismo de Jesus nos torna adotados por Deus. Porque o batismo de Jesus é um batismo de reconhecimento de uma filiação real, né? Jesus é unigênito filho de Deus. E nós somos filhos adotados por Deus. O problema é que, bom, nós somos adotados por Deus por meio do ato batismal, que é um ato de pública confissão de fé. E não é, depende da sua confissão de fé. E aí depende da sua tradição. E olhar assim, não dá para ter isso aí como regra, isso aqui é regra, não, porque se a gente é o ladrão da cruz, o ladrão não foi batizado nem nada. Simplesmente foi lá e... Sim. Não é requisito só. O que acontece, por exemplo, para quem acredita no batismo como um sacramento, vai dizer que o ladrão da cruz foi batizado na intenção. Ele teve a intenção de se batizar, mas não conseguiu. Deus. Hã? Não dá para ser. A intenção só Deus conhece, mano. Isso, então, tipo assim, ó. Quem não se batiza não é filho de Deus, segundo a visão de quem acredita que o batismo é um sacramento, tá? Quem não se batiza não é filho de Deus. Mas se você quer se batizar, mas você não teve como se batizar, você já está batizado. Na intenção. Na sua intenção. E quem quer se batizar, mas morre antes de se batizar, também já está batizado no sangue. Para quem acredita que o batismo é um sacramento. Como o Fred falou, é só um símbolo. Bom, para quem acredita que o batismo é só um símbolo, aí é só um ritual mesmo, né? Sem nenhum significado. Mas o significado, sem um significado espiritual, mas o significado remontaria a esse batismo de Jesus, que era como se dissesse assim, eu quero ser adotado por Deus. O batismo, ele é uma ordem. Assim, a gente, quando vê na Didaquê, é que existe essa orientação para batizar, né? Sim. Na Didaquê existe. Não, até não é mergulhar, né? O batismo, se você vai lá, pinga água na cabeça lá, entendeu?
Só que assim, não é o pré-requisito para a salvação, né? Que o pré-requisito para a salvação está lá em Romanos 8,30, né? Porque eu chamei, eu predestinei, eu escolhi, entendeu? Isso. O padrão da cruz, ó, não passou por nada disso. Sim, sim. Só quero que você entenda que, para quem acredita que o batismo ele é um sacramento, o que é um sacramento, né? É um ritual que te dá um poder, uma graça especial. Para quem acredita nisso, o ladrão da cruz foi batizado na sua intenção, na intenção de que ele tinha de ser batizado, só que ele não podia, tá? Então, só para deixar bem clara a questão teológica aqui, né? No texto bíblico, aparentemente, o batismo era o quê? Era uma expressão pública da sua fé. Você, então, falava, ó, eu quero mostrar para todo mundo que eu reconheço essa fé aí. E vamos lembrar uma coisa muito importante. Existe uma diferença entre o batismo de Jesus, dos apóstolos, e o batismo de João Batista, que são duas coisas diferentes. O batismo de João Batista, ele era um batismo que você fazia várias vezes, e era um batismo de arrependimento de pecados. O batismo que os apóstolos faziam era um batismo de filiação, ou seja, você, a partir daquele momento, estava fazendo parte da comunidade da fé. E o batismo dos hebreus passando entre as águas do Mar Vermelho? Esse batismo, né, que ela é reconhecido lá em Hebreus, né, como de maneira bem alegórica, né, e aí o Hebreus faz, né, a leitura bem alegórica, é para dizer que eles também foram batizados, ou seja, que os cristãos deveriam ser batizados com uma tradição tão antiga que remontaria até o tempo de Moisés. Então é uma alegoria. Por quê? Porque no Antigo Testamento não se tem essa ideia de batismo lá. Você pode ler. O Antigo Testamento inteiro não entende que houve um batismo no Mar Vermelho. Quem entende isso é o livro de Hebreus. Hebreus. Ele fez até uma relação com o batismo de criança e a circuncisão, né? Perfeito, né? Aí o que acontece? A igreja gentílica não fazia circuncisão. Então, para substituir a circuncisão como um sinal de filiação da criança à comunidade da fé, fazia o pé do batismo, né? Que é o batismo infantil. Batismo de criança infantil, isso. O que a igreja vai, com o tempo, ela vai substituir, ela vai abandonar essa prática, né? Algumas igrejas, perdão, vão abandonar essa prática. Por quê? Porque vão associar o batismo à confissão de fé, não à filiação. Interessante. Beleza? Bom, a terceira palavra aqui, ó, é a palavra Dinamim? Dinamim. Poder? Dinamim. Vem de dínamo. Dinamim que é? Poder, força. Isso. A palavra que a nossa Bíblia traduz é poder. Só que é poder no sentido de força. Já viu, né? No sentido de energia. A Bíblia tem 3 palavras para poder. Tem a palavra dinamim, tem a palavra exousia e tem a palavra kratos. Dinamim é força no sentido de energia. Exousia é força no sentido de autoridade. E kratos é força no sentido político. Kratos é onde vem, né? Democracia, né? Democracia, poder do demo. Demo é povo, né? Então, democracia, poder do povo. Importante. O que é dínamo? Dínamo, então, é poder de movimentação, né? Poder de dinâmico, né? De algo que está em movimento, né? E aí, toda vez que aparecer dínamos na Bíblia, é esse tipo de poder. Um exemplo, né? Para a gente poder pegar um texto bíblico, né? Lá em Atos, capítulo 2, né? Fique em Jerusalém, acho que é capítulo 1. Fique em Jerusalém, até que desça do céu poder do Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Certo? Sim. Como é a palavra testemunha em grego? Testemunha. Pô, tem que voltar. Eita, Não, tem que Deus. voltar, não é de cabeça, não. Martiria.
Martiria. Que é o mártir. Ou seja, vocês serão meus mártires, né, minhas testemunhas. O que é o mártir? O mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa, né? A morrer pelo que ele acredita. Isso é o mártir, certo? Aí a pergunta, mas quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Só que aí o que o texto fala? Olha, vai descer em vocês um poder. Esse poder é uma energia que vai movimentar vocês. E esse movimento vai ser um movimento que partirá de Jerusalém, cidade, fará com que vocês alastrem esse poder pela Judéia, estado, pela Samaria, um estado contíguo, ou um país contíguo, e confins da terra, o mundo todo. Ou seja, é um processo de alastramento geográfico, que vem por meio de uma motivação, de um poder de energia. Vocês terão uma energia espiritual para isso, para morrer por mim. E essa energia virá do Espírito que vai energizar vocês. Assim eu choro, professor. Assim eu tenho Jesus, né? Assim eu choro e olha, choro, cara. Eu vou chorar aqui. Então entenda, né, que não há testemunho sem poder do Espírito. E o poder do Espírito não é para você fazer milagre. O poder do Espírito é para te motivar aí. É a energia que te faz ir. Por que não é um milagre? Porque a fé não pode se estabelecer onde tem milagre. Olha aí, dorme com esse barulho. A fé não pode se estabelecer onde tem milagre. Por que não? Onde tem milagre, não tem fé. Velho, quem veio primeiro, cara? Eu sempre digo que o milagre vem antes da fé. É porque o milagre é algo visível. E a fé é certeza de coisas que não se veem, é esperança. Se você precisa do milagre para ter fé, você não tem fé. Porque fé é você não ver e mesmo assim crer. Não ver e fidelizar. Toda vez que tem milagre, não tem como desenvolver fé a partir disso. Lembre, Jesus fez um monte de milagre. E quando ele morre na cruz, só tem um do lado dele. Ninguém daqueles desenvolveu fé. Ninguém. O professor, então esse discurso moderno aí da questão de ter fé para acontecer um milagre tá errado. Está errado. Você precisa crer, ter fé, fidelizar. Ponto, final. Não tem que ter mais nada. É só isso, acabou. Milagre é exceção. Isso aí é... Se vier um milagre, ok, beleza. Mas, se tiver milagre, muito milagre, desconfie que o negócio não tá bom. Porque não pode ter milagre. O negócio é que tem que ter, assim, é realidade. É coisa, assim, do dia a dia. É a vida da tribulação. É a vida do sofrimento. Isso é o normal. O milagre é uma bênção. Ela é uma ação divina. Só que ela não produz fé. Então, eu não posso ter milagre para ter fé. Eu preciso ter fé. Pronto. O resto... Se tiver, tem. Se não tiver... É porque também, se fosse depender de fé... se fosse depender de fé para algum milagre acontecer, meu irmão, Lázaro não tinha ressuscitado. Ninguém entendeu? Eu desconfio que nenhum milagre existiria, né? Sim. Porque não há uma relação imediata disso, né? E aí, aquela frase que sempre usa assim, Zé, vai que a tua fé te salvou. Então, frase, né? Não, é o texto bíblico, Jesus falava isso, né? Exatamente. Ou seja, a fé daquela pessoa de ter a firme convicção de que Jesus era quem ele dizia que era. Veja bem, né? A mulher com fluxo de sangue. Ela falou, se eu tocar nas vestes dele, eu sei, eu vou ser curada. E se eu não conseguir tocar? Eu sei que eu não vou ser curada se eu não tocar. Mas eu sei que se eu tocar, eu vou ser. Ou seja, ela já tá confiante, já está crente. Ela não precisa tocar para saber o que é a verdade, entende? O toque naquele momento foi só, vamos dizer assim, a finalidade daquela esperança. Que aquele momento ali foi uma bênção para ela, mas a fé dela acabou naquele momento. Ela vai ter que desenvolver uma outra fé, porque aquela fé que ela tinha não existe mais. Detalhe, quando o texto fala, né, que Jesus falou assim, percebi uma coisa, alguém me tocou. E aí fala assim, Jesus, mas tem um monte de gente te tocando, né? Fala, não, alguém me tocou diferente. Porque quando essa pessoa me tocou, de mim saiu virtude. A palavra grega lá é dunamis, se não me engano. Tá. De mim saiu uma energia,
saiu um poder, né? Saiu um virtude, um poder. E aí é essa ação, né? Essa ação de energização, né? De poder do espírito. A mulher com fluxo de sangue, ela, quando toca em Jesus, ela perde a fé. E naquele momento, ela tem que construir uma nova fé, uma nova fidelidade. Ou seja, tudo bem, eu recebi a cura, não estou mais doente. Mas agora eu preciso ter uma fé diferente, uma nova fé para a salvação. E é outro processo. Lembrando, né, que a gente não sabe onde ela estava depois disso. Né? Ou seja, será que ela estava junto com Jesus depois da crucificação? A gente não sabe. A gente sabe que Maria e João estavam lá, só os dois. E sabe que João estava lá provavelmente porque ele assumiu um compromisso com Jesus, de cuidar de Maria. Não porque ele acreditava em alguma coisa específica. Né? Por isso, talvez, por isso que ele foi que morreu de velhice, né? O único. João morreu de velhice, né? Mas João estava na crucificação por quê? Porque Maria estava lá. E Maria estava lá por quê? Porque ele era mãe do cara. Mas quem deles acreditava que Jesus ia ressuscitar? Nenhum. Por quê? Nenhum. Por quê? Porque Maria foi com as mulheres para levar para o túmulo de Jesus para poder limpar o corpo dele. E tanto não que depois que Jesus morreu, cada um foi pescar, voltou. E aí Jesus apareceu cada um vai para o lugar. Depois de ressuscitado, né? Exato. Cada um vai para o seu lugar. E Maria volta ao túmulo para limpar, para fazer os atos lá, né? De ritualísticos do corpo de Jesus. Exatamente. Ela não foi para lá porque acreditava que Jesus ia ressuscitar. Nem ela. Foi lá para levar uma florzinha, para poder calefetar, para poder limpar, para poder ver que estava tudo certo ali, né? É como a gente faz hoje. A gente não, né? Mas assim, a gente faz isso, né? Vai no túmulo da pessoa para limpar, né? É isso, ou seja, você não vai no túmulo de alguém no dia seguinte esperando que a pessoa está viva. Você não faz isso. Né? Então é bem interessante isso. Ninguém tinha fé depois que Jesus morreu. Tudo o que ele fez durante 3 anos, todos os milagres, tudo que ele fez, não desenvolveu fé em ninguém. Ninguém. O que demonstra que milagre afasta a fé. Milagre espanta a fé. Porque a fé é certeza de coisas que não se veem. E o milagre é visível. Então o poder era o próprio Jesus, que ele estava em movimento. Isso. E agora Jesus, o poder é o Espírito Santo que está em movimento. O poder é isso, exatamente, né? Exatamente. Então, quando Jesus ele dá uma ordem, né? O mar revolto e o mar se quieta, é dunamis, né? É o poder, né? Tá. Agora, quando Jesus ordena que o diabo saia, isso não é dunamis, isso é autoridade. É a exousia, é a autoridade. E quando Jesus é coroado, né? Kratos, né? Ou seja, ele tem o poder do reino, né? O poder real. Assim. Vamos que dá tempo de mais uma. Dá, tem 10 minutos. Vamos lá, então. Então, a próxima letra aqui é a letra Fi. Alguns professores de grego leem Pi. Por exemplo, piolosofia, né? Em vez de filosofia, filosofia. Eu acho horrível essa pronúncia. Mas provavelmente ela é uma pronúncia do ático, ou seja, ela é uma pronúncia do grego clássico, antes do koiné. No koiné é Fi mesmo. Tá? Só que você pode transliterá-lo tanto com PH como com F. E aí o Fi, ele é igualzinho teta, né? Só que né, na vertical, né? Enquanto que o teta era na horizontal, aqui é na vertical. O maiúsculo é maior e o minúsculo é menorzinho. Né? Primeira palavra. Fósforo. Então, isso. É fechado. O que é fósforo? Isso. A palavra fósforo vem disso. Não. Fogo é pira. É luz, não? Luz. Fos é luz. Né? Que vai vir para o latim como lux. Lux em latim, fos em grego, né? Aí você tem uma marca de carro chamada Fiat, né? E aí tinha o Fiat Lux, né? Fiat significa haja,
faça-se. Né? E etilux, haja luz, que é uma das palavras que Deus fala lá no Gênesis. Né? Então, fos é a palavra para luz, né? Fosforescente, né? Fósforo, né? É a palavra para luz. A próxima. Filós. Filós. Filós já falamos várias vezes. Já falamos, né? Antes, né? A tradução, né? Ela é amor, mais especificamente, amizade. Ou o amor fraterno. Vamos dizer assim. Sem sacrifício, né? Sem sacrifício, é o amor de amigo, né? Amor daquele que, ó, tamo junto com você aí enquanto der. Enquanto der. A próxima. Obó. Obo. Não, mas aí Um só e é outro lá. pronunciado, né? Isso. 10-0. Obo. Essa aqui é cognata. Nós temos essa palavra em português. Medo. Medo. Perfeito. Medo. Fobia. Isso mesmo. A próxima também é cognato. Fonê. 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 De ouvir? Não. Fonema. Ouvir é isso mesmo. Som. Ouvir é verbo, né? Então, ouvir é o verbo acoou. Fonei. Então, som. Meio do som. E a última lá embaixo? Fanerói. 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 10-0. Fanerói é a palavra para... Olha, tem a ver, mas é assim, fanerói é a palavra para manifestação. Manifesta. Não é iluminação, manifestação. Agora, olha só, né? Vocês vão estudar, eu estava ouvindo vocês falando um pouquinho antes da aula aí, o Leno e o Thiago, né? Falando do Flávio Josefo, né? Falando do Flávio Josefo. O Flávio Josefo, ele vai escrever uma obra chamada História dos Hebreus. Certo? Aqui, ó. Deixa eu ver aí. Comprei a versão mais barata. Só que esse aqui ele é mais barato, né? Esse aqui é 79, o outro é 130. O outro que é o da SPAD, né? Não, o outro a letra é maior, entendeu? O outro é desse tamanho aqui, né? Esse aqui a letra é mais miudinha. O que eu tenho é até outro, é um vermelho que eu tenho. Mas enfim, né? Então, o vermelho também. O vermelho é mais caro também. Então nós temos o Flávio Josefo. O Flávio Josefo, ele vai escrever a história dos judeus, né? Desde quase Abraão, né? Até o tempo dele, né? Até 90 depois de Cristo, né? Claro que é sintético, né? E vai ter um enfoque especial no período que vai do século 30, do ano 30, mais ou menos, até o ano 70, 80, lá, que é até a queda de Jerusalém. E ele vai falar de um camarada que é importante na história dos judeus, que é um cara chamado Etíoco. Isso, perfeito. Etíoco. O sobrenome dele era Epifânio. Perfeito. O Fânio, aqui, ó. O Fânio é de Fanerói. E o Epi? O Epi é aquilo que vem do alto. Ou seja, Etíoco, aquele que se manifesta do alto. Se ele está falando que ele se manifesta do alto, ele está falando que ele é o quê? Um Deus na Terra. Então, Etíoco Epifânio significa Etíoco, o divino, o Deus. Alguém perguntou aí, e quando é que os imperadores, né, os governantes divinizavam?
em vida. Em vida. Em vida. Ah, foi você, né, Fred? Exatamente. Então você pega lá, por exemplo, Xerxes, Artaxerxes, Dario, todos eles em vida, né? E aí, se ele deixasse uma descendência, os seus filhos iriam continuar o culto dele. Mas se a linhagem dele, né, se a dinastia dele acabasse, e aí viesse uma dinastia contrária, ia fazer de tudo para apagar ele da história. Entende? Então, o Etíoco Epifânio, ele é um dos governantes no mundo antigo, né? General de... ele era um descendente de um general do Alexandre o Grande, né? Do general Seleuco, que vai se divinizar. E vai ser um problemão para os judeus na época do período interbíblico, né? Principalmente, ele vai aparecer como personagem no livro de Macabeus e na obra do Flávio Josefo, né? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Meu Deus. Lindo. Bom, então... Ó, o Thiago tá chorando aqui, viu, mano? Chorando. Fico emocionado. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente termina as letras já, né? Então vamos parar por aqui para o Lennon poder se arrumar para o programa dele. Ei, se arrumar só vai eu falar, pô. Agora ele é... Vou transmitir ao vivo. Vai ser visual hoje? Não, eu não. O Lennon é garoto de programa. Sábado tem aula, então, né? A gente Sábado ligou nós lá, temos aula de